Hoje eu vou contar para vocês o relato do meu aborto. Geralmente as mulheres fazem relato de parto. E como vocês sabem, eu estava grávida, mas infelizmente a minha gestação não evoluiu e eu acabei tendo um aborto. Quando isso aconteceu comigo, eu queria muito assistir vídeos de mulheres que tinham passado pelo aborto para eu entender como funciona, como funcionava, o que poderia acontecer, e eu não encontrei. Então, por causa disso, eu estou trazendo aqui o meu relato de aborto para vocês, porque eu acredito que se alguma mulher estiver passando por isso agora, ela vai conseguir assistir e talvez esse vídeo possa ajudar alguma mulher. E também vou trazer algumas informações que eu, pelo menos, não sabia. E eu acredito que é muito importante todas as mulheres saberem. Mas antes de começar, até cheguei bem pertinho aqui de vocês, eu sei que os meus conteúdos geralmente são assistidos por famílias e até por crianças. Só que eu gostaria de pedir com muito carinho que as crianças não assistam esse vídeo, porque aqui eu vou contar um relato muito sensível de tudo o que aconteceu. Então vamos lá, gente. Hoje eu estou gravando esse vídeo, vocês estão me vendo rindo aí, porque hoje eu estou bem para poder gravar. Se eu viesse aqui dias atrás, onde tudo aconteceu, quando tudo aconteceu, vocês iam me ver chorando e eu não queria. Acho que eu ri quando eu tinha que rir, eu comemorei quando eu tinha que comemorar e eu chorei quando eu tinha que chorar. Lembrando também que o que eu vou contar aqui é o que aconteceu comigo. Não significa que vai acontecer ou acontece da mesma forma com todas as mulheres. Porém, eu sei que é muito comum o que aconteceu comigo. Eu não sou a única. Muitas mulheres me procuraram, muitas se identificaram, porque infelizmente o aborto acontece muito, com muitas mulheres, mais do que a gente imagina. E muitas mulheres não conseguem falar sobre isso ou têm medo de falar sobre isso, e é totalmente compreensível. Então eu estou compartilhando aqui porque eu consigo compartilhar e eu estou bem para compartilhar com vocês. Então vamos lá, sem enrolação. Bom, gente, eu descobri a minha gravidez muito cedo mesmo. Se eu não me engano, eu descobri, eu estava com mais ou menos 4 semanas, então assim, foi muito cedo. Eu não tive nenhum problema na minha gestação. As pessoas me perguntavam: Gabi, você tá tendo enjoo? Você tá tendo isso? Você tá tendo aquilo? Não tive. Às vezes eu sentia enjoo de manhã, às vezes eu sentia enjoo durante o dia e eu comia e o enjoo passava. Então foi uma gestação muito tranquila. Sentia algumas cólicas no início, nos primeiros dias ali, acredito que umas 2 ou 3 semanas. Mas todo mundo falava que é normal, então eu não notei nada que pudesse me trazer um risco na gestação, então eu continuei a minha vida normalmente. De repente, um dia eu tive um sangramento, só que foi um sangramento bem pouquinho. Antes de dormir, eu fui usar o banheiro, passei o papel e vi que saiu ali uma borra de café, mas eu não me desesperei. Falei com meu marido, falei: amor, saiu aqui um pouquinho como se fosse o início de uma menstruação, mas foi só isso. Eu falei pra ele: amor, se amanhã continuar, a gente vai no hospital. E aí eu fui dormir. Quando foi por volta de 3h30 da manhã, eu acordei apertada para ir no banheiro. Quando eu fui, saiu mais, só que saiu mais claro, não era tão borra de café, era como se fosse um sangue mais vivo, mas não foi muito sangue, foi só no papel. Ali eu me desesperei, foi o suficiente, acordei o Delano, fomos pro hospital. Chegamos lá, conversamos com a doutora e a doutora fez uma avaliação e um exame. Então ela pediu para que eu deitasse e ela fez o exame de toque. Teve até um comentário aqui em um dos meus vídeos que a pessoa perguntou pra mim: Gabi, mas qual o sentido? Por que fez o exame de toque? Gente, eu acredito que o exame de toque que a doutora fez é porque ela queria saber se o colo do meu útero estava fechado, se realmente o bebê estava descendo, se ele estava no lugar. Eu acho que era pra isso. Eu não sou profissional da saúde, mas eu imagino que ela queria saber isso. E aí ela fez o toque em mim e saiu inclusive um pouco de sangue no dedo dela. E aí ela me deu o diagnóstico de risco de aborto. Só que como era em um final de semana, a radiologia não estava funcionando.
então ela pediu que eu voltasse lá no meio da semana, no caso na segunda-feira de manhã, para poder fazer um exame e saber como é que estava o nosso bebê. Então chegou na segunda-feira, eu passei o final de semana assim, parecia que eu estava de luto, eu chorava muito, muito, meu coração ele tava mais apertado, sabe? É como se eu sentisse que alguma coisa realmente não estava bem e alguma coisa de ruim iria acontecer. Então, quando foi na segunda-feira de manhã, nós voltamos no hospital, porém eu já estava mais calma, com o pé no chão. Até gravei um vídeo aqui pra vocês. Quem não assistiu o processo todinho, tem um vídeo, é só vocês entrarem aqui no canal que vocês vão conseguir assistir o vídeo de todo esse processo. Voltei no hospital na segunda-feira e quando eu fiz o exame para ver como estavam os batimentos, tava com 88 e a doutora tinha falado para mim, ela falou: Gabi, o coraçãozinho não pode estar abaixo de 100. Vamos fazer o exame, vamos saber como é que tá, mas não pode estar abaixo de 100. E aí quando eu fiz o exame, o coração estava 88, ou seja, já estava fraco e estava dando sinais. Minha luz de LED acabou, mas vamos assim mesmo. Então o coração já estava fraco, estava 88. Só que o doutor que fez o exame em mim, ele não quis me deixar desesperada, eu percebi isso. E ele falou pra mim, ele falou: olha, não precisa você ficar desesperada, respira, daqui a alguns dias você vai refazer esse exame pra saber se o coração voltou ao normal ou como é que está. Dias se passaram, foram mais ou menos, eu acredito que foram 11 dias. Nós retornamos no hospital para poder refazer o exame que já estava marcado. E aí quando nós retornamos, foi aonde o doutor falou pra gente: olha, não tem mais batimentos. Tem aqui no canal também, se vocês quiserem assistir o vídeo completo. E aí foi aonde o doutor falou pra gente: não tem mais batimentos. Ali, o meu chão abriu. Eu fiquei muito mal. Eu e o meu esposo, nós ficamos assim, sem reação. E o doutor falou pra gente dar entrada na emergência para poder iniciar o protocolo. E eu juro pra vocês que quando o doutor falou pra gente dar entrada na emergência para iniciar um protocolo, eu fiquei na minha cabeça: do que ele tá falando? Protocolo? Protocolo de quê? Eu demorei para aceitar e para entender o que aquele doutor estava falando para mim. Mas nós obedecemos. E quando nós chegamos na emergência, nós conversamos com duas doutoras que me atendeu. Elas acalmaram a gente, explicaram que realmente quando não tem coração, precisa iniciar o protocolo de retirada. E elas deram 3 opções. A primeira opção é voltar para casa e esperar o corpo eliminar, o corpo expulsar. Quando eu fiz o exame, já tinha mais ou menos uns 5 dias que o coraçãozinho tinha parado de bater. Então, eu poderia esperar mais alguns dias, de uma forma que não afetasse tanto a minha saúde. Elas falaram que eu poderia esperar aí pelo menos mais uma semana para ver se o corpo iria expulsar. E aí, essa era a primeira opção. A segunda opção era fazer uma internação e começar a inserir comprimidos para poder induzir. Para vocês entenderem melhor, essa indução é como se fosse um parto normal. Você vai inserir a medicação de, se eu não me engano, em 4 horas, e aí o colo do útero vai abrir, o útero vai começar a contrair e vai eliminar o feto, vai fazer a expulsão do feto. E a terceira opção que nos deram foi fazer a curetagem, fazer a internação e fazer a curetagem. Só que a curetagem é mais invasiva, né? Eu não sei se vocês sabem, mas a curetagem raspa a parede do útero. E eu fiquei com medo de fazer a curetagem porque eu já tenho uma questão da endometriose, né? Então, quando é pra sangrar, por exemplo, eu não sou uma mulher que sangra normal, gente. Eu sangro muito por causa da endometriose e da adenomiose. Eu tenho um sangramento muito intenso e eu sinto muita dor, muita cólica. Então eu fiquei pensando nisso, se eu fizesse a curetagem, fizesse todo aquele procedimento de raspar ali a parede do útero, talvez no meu caso eu iria sofrer um pouco mais. Só que naquele momento a gente estava tão assim, acabado, desesperado, a gente só chorava. A doutora conversava com a gente só sabia chorar. Então ela falou pra gente: se vocês quiserem, vão pra casa, respirem, conversem,
E aí vocês conseguem decidir com calma o que realmente vocês querem fazer. A doutora foi muito sábia em aconselhar a gente dessa forma. E nós seguimos o conselho dela. Nós fomos para casa para que a gente conseguisse processar o que estava acontecendo e decidisse o que realmente a gente iria fazer. E quando nós fomos para casa, nós oramos muito. Nós oramos por ligação com a nossa pastora, nós oramos com a nossa família. Isso foi numa sexta-feira, quando foi no sábado, nós reunimos a nossa família para um almoço, pra gente conversar, pra gente orar. E o tempo todo nós estávamos orando por milagre. O tempo todo a gente orava pedindo para que o Senhor trouxesse vida, porque a gente acreditou até o último segundo que Deus poderia trazer vida, que Deus poderia fazer um milagre. Então o tempo todo a gente orava por isso. Só que eu não compartilhei aqui com vocês e não compartilhei com muita gente, na verdade. Eu tive um sonho dias antes disso acontecer. E nesse sonho Deus falou comigo que iria levar o meu bebê. Só que foi um sonho que eu tive e eu não queria acreditar, então eu ignorei completamente. Só que para esse vídeo não ficar grande, eu não vou contar esse sonho aqui, mas se vocês quiserem saber esse sonho, comenta aqui embaixo. Gabi, eu quero ouvir o sonho, eu quero saber como é que Deus falou com você, que aí eu conto em outro vídeo, em outro tema, eu conto pra vocês como que Deus falou comigo. Quando isso aconteceu e nós estávamos orando por um milagre e orando para que o Senhor trouxesse vida, eu lembrei. Eu falei que eu não ia chorar, né? Eu vou tentar. Quando eu lembrei do sonho, foi um momento muito difícil, porque eu entendi que eu tinha que aceitar o que Deus tinha falado comigo. E eu tive que passar isso para as pessoas. Eu tive que passar isso para o meu esposo. Eu tive que passar isso para minha família, porque todos nós estávamos acreditando em um milagre. E nós estávamos orando por um milagre, mas eu entendi que não era o que Deus queria fazer. E foi quando eu contei para o meu esposo, eu falei para ele, amor, Deus falou comigo através de um sonho. A partir dali eu falei para o meu esposo e falei para minha família, a nossa oração tá errada. A nossa oração precisa ser diferente. E a partir dali, ao invés da gente orar pedindo para o Senhor um milagre, pedindo para que o Senhor trouxesse vida para o nosso bebê, nós começamos a fazer uma oração pedindo para que fosse feita a vontade de Deus. Então, a partir dali, nós começamos a dizer, Senhor, que seja feita a tua vontade. E nós dizemos para o Senhor, Senhor, nós vamos voltar ao hospital, nós vamos refazer o exame. Se tiver um coraçãozinho ali, nós vamos entender que o Senhor fez o milagre. Mas se não tiver coração, se não tiver batimentos, nós vamos entender que realmente o Senhor falou comigo em sonhos e que foi da sua vontade levar o nosso bebê. Então nós fizemos essa oração, voltamos para casa, isso foi um sábado, né? Deixamos a nossa mala pronta para ir para o hospital, só que nós sabíamos que se a gente quisesse mesmo refazer o exame, a gente teria que ir só na segunda-feira, que é quando a radiologia do hospital estaria funcionando. Quando foi no domingo de madrugada, eu comecei a sentir dor, porque até então eu não estava sentindo nada. Até o sangramento que tinha saído tinha parado. Eles chamam isso de aborto retido, que é quando o bebê morre, mas o corpo não expulsa. Então o bebê fica lá dentro. E aí eu não estava sentindo nada, porém na madrugada de domingo para segunda eu comecei a passar mal. Era uma cólica muito forte, e essa cólica ela vinha a cada 2 em 2 horas. Não era uma cólica que vinha e ficava, era uma cólica que vinha, dava uma pausa como se eu não tivesse com nada, e depois ela voltava. Inclusive, eu nunca tive um parto, mas eu acredito que foi mais ou menos isso, era como se fosse uma contração. Tanto é que durante a madrugada vinha muito forte, depois aliviava, eu conseguia dormir. Então eu dormia, aí do nada vinha de novo, eu acordava com muita dor, revirava, passava, eu dormia de novo. E eu fiquei a madrugada inteira assim. Dormia, acordava com dor, aliviava, dormia de novo. Só que quando foi na manhã da segunda-feira, se eu não me engano, dia 2 de fevereiro, 6 horas da manhã, a dor aumentou muito. Eu comecei a ficar desesperada. Eu sacudi o meu esposo pra acordar ele. Eu falei, amor, pelo amor de Deus, levanta, vamos pro hospital, porque eu não estou aguentando de dor.
E aí, gente, inclusive, o hospital é muito longe da minha casa. Se tiver trânsito ou não, é de 40 minutos a 1 hora daqui, de distância. E nós pegamos um trânsito muito, muito forte. E eu gritava dentro do carro. E eu falava com meu esposo, amor, se aparecer um camburão da polícia, se aparecer um bombeiro, um SAMU, alguém, alguma autoridade, pede pra abrir caminho, faz alguma coisa porque eu não tô aguentando. Gente, eu estava com muita dor e sem nenhuma medicação, eu não tomei nada pra dor, surtando já. E aí, finalmente, nós conseguimos chegar no hospital. Já passei pela triagem, já fui pra medicação e foi aonde aliviou. Não saiu totalmente, não parou totalmente a dor, mas deu uma aliviada. Depois da medicação, nós descemos pro -1 do hospital para poder fazer o exame novamente, para comprovar se realmente não tinha mais coração. Mas pela dor que eu estava sentindo, eu falei pro Delano, eu falei, não vai ter. Pela dor que eu tô sentindo, não tem como ter coração aqui dentro. Nós fizemos o exame, dessa vez foi uma doutora que fez, e ela falou pra gente, realmente não tem batimentos. Então nós retornamos lá pra emergência do hospital para dar entrada na internação. Eu fiquei com muito medo de ter o aborto em casa. Eu perguntei pra doutora, eu falei, doutora, porque eu tava com 8 semanas. E eu falei pra ela, doutora, quando sair, como é que eu vou saber que realmente expulsou? Como é que eu vou saber que é ele? Porque dizem que é tão pequeno, dizem que é tão pequenininho. Como é que eu vou ter certeza que é? E isso me marcou muito, isso que eu vou falar pra vocês agora, porque a doutora falou pra mim bem assim, Gabriela, por mais pequeno que seja, você vai ver como se fosse um bonequinho bem pequenininho. Você vai ver, ela ainda falou pra mim bem assim, você vai ver como se fosse um ETzinho. Por quê? Porque ainda tá em formação. Então, você não vai ver um corpo todo formado. Você vai ver uma cabeça maior que o corpo, você vai ver que não tem os bracinhos ainda, não tem as perninhas, mas você vai entender que aquele é o seu bebê. E eu fiquei com medo, porque eu pensei, gente, se isso acontecer na minha casa, o que eu vou fazer? Sério, eu tô compartilhando algo muito real, um pensamento muito real com vocês. Eu fiquei pensando, se cair no vaso, eu vou dar descarga? Ou mesmo que não seja no vaso, saia, sei lá, no absorvente, eu vou pegar? E eu faço o quê? Eu coloco num potinho, eu levo pro hospital, o que eu faço? Então, o meu desespero era conseguir chegar no hospital porque eu não queria. Eu queria ter alguém comigo, algum profissional da saúde comigo, pra me ajudar, porque eu estava com muito medo. Gente, eu fiquei com muito medo. Então, quando eu cheguei no hospital, eu fiquei aliviada por isso. E eu pensei, por mais que eu esteja sentindo muita dor, eu não sei que horas que o meu corpo vai expulsar, então é melhor induzir, que já ajuda o corpo a eliminar logo. Então nós demos entrada na internação para poder fazer essa indução, para fazer com que o bebê descesse logo. Só que, gente, quando a doutora deu a entrada na minha internação, o plano de saúde, o nosso plano de saúde, negou a internação. A partir daí começou um pesadelo, porque a dor só foi piorando e a gente não tinha o que fazer. Porém, nós entramos com um advogado na justiça, no período que eu estava lá. O advogado foi atrás pra gente de uma liminar na justiça para que o plano de saúde liberasse a internação. Por que o plano de saúde não liberou, a internação? O plano de saúde não liberou a minha internação por causa de uma carência de 14 dias que faltava para a internação. Gente, 14 dias, eu estava morrendo de dor. O remédio que a doutora estava me passando já não estava segurando a dor mais. Isso era caráter de urgência e o plano de saúde não quis aceitar. Então, nós entramos na justiça. Só que enquanto isso eu fiquei esperando na ala de medicação. O bom é que lá tinha uma poltrona que deitava, então assim, eu me revirava na poltrona e conseguia pelo menos me esticar ali. Só que eu fiquei, gente, nisso de 8 horas da manhã até 10 da noite. Vocês têm noção? Chegou um momento que eu tomei tanto remédio na veia que um dos enfermeiros olhou pra mim e falou assim, Gabriela, esse remédio é o mais forte que a gente tem.
Se esse remédio para dor não passar, o próximo remédio vai ter que ser morfina, porque a gente não tem nenhum outro remédio mais forte do que esse aqui. Só que quando foi por volta de 6h10, 6h30 da tarde, eu não lembro bem, porque eu tava com tanta dor que eu entreguei meu celular pro meu esposo e falei, cuida, responde o pessoal, fala com o advogado, faz o que tiver que fazer, porque eu não dou conta. Eu cheguei no nível que eu não queria olhar pra ninguém, eu não queria conversar com ninguém, eu não queria falar com ninguém, eu só gritava e era só isso, eu me concentrei na dor. Só que quando foi por volta de 6h10, 6h30 da tarde, mais ou menos, eu senti como se alguma coisa quisesse sair e aí veio um pico de dor muito, muito grande. Gente, eu olhei pro Delano e eu falei, amor, me leva pro banheiro. Amor, me leva pro banheiro. Eu comecei a gritar, me leva pro banheiro. E eu chorava. Rápido, me leva pro banheiro. E isso com acesso, não podia dobrar o braço. E ele me carregou pro banheiro desesperado. Ainda bem que o banheiro era perto. Quando eu cheguei na porta do banheiro, eu senti, como se alguma coisa estivesse saindo muito rápido. Como se tivesse... Como é que eu posso explicar pra vocês, gente? Como se fosse uma pequena explosão. Alguma coisa saiu e fez pá. Como se fosse isso, não consigo explicar direito. E aí nós entramos pra dentro do banheiro. E aí veio uma enfermeira pra ajudar a gente. Era uma enfermeira-chefe. Só que ela só olhou e ela não mexeu. Ela falou, vou chamar a doutora. E não demorou, gente. Foi questão de segundos. Ela gritou a doutora veio correndo já com a luva na mão. E isso eu não olhei direito. Ela colocou na mão dela e virou de costas pra mim. E quando ela virou de costas, junto com a enfermeira, eu ouvi ela falando assim, será que é? Vamos ver. E ficou mexendo. Aí ela falou, realmente é o seu bebê. Aí ela falou pra mim assim, você quer ver? Você quer conhecer? E eu falei pra ela, quero. E ela virou. Quando ela virou, tava na mão dela, na luva. E, gente, era muito pequenininho. Era, deixa eu ver aqui, acho que era do tamanho de um caroço de azeitona, de uma azeitona, sabe? Era mais ou menos assim, E tava na mão dela. Ele tava envolvido em um saquinho de água, como se fosse uma bolsa de água. Então, pra me mostrar, ela fazia assim na mão dela, ela esticava o saquinho que tava com líquido pra eu conseguir enxergar lá dentro. E era tipo uma cabecinha bem pequenininha, amarelinha, gente. Eu não sei... Imagine aí como se fosse um camarãozinho, sabe? Bem pequenininho, que você olha assim, você vê que é alguém, você vê que ali tinha uma vida, entende? Não é aquela coisa deformada, você vê que tem uma cabecinha, tem um corpinho, só não tá formadinho, mas tem. E quando eu olhei, eu pensei que eu ia ficar muito mal se eu visse, eu pensei que eu ia ficar muito triste, enfim, eu pensei mil coisas. Mas, gente, quando eu vi, é como se a minha mente entendesse que ali um ciclo estava se encerrando. Eu não sei explicar pra vocês, mas eu entendi que ali tinha acabado. Porque antes eu tava muito mal. Às vezes eu ainda ficava com esperança, às vezes eu nem sabia o que pensar, eu não sabia o que dizer, eu não sabia como reagir, mas quando eu olhei e vi, é como se a minha mente tivesse entendido. Pronto, agora realmente acabou, agora realmente Deus levou, realmente não tem mais vida, não tem mais batimentos, não tem mais coraçãozinho e agora acabou de verdade. E ali eu posso dizer pra vocês, por incrível que pareça, porque nem eu sabia que eu teria essa reação. Eu senti paz e eu senti o cuidado de Deus, gente, toda hora, a todo momento. A doutora que me atendeu foi a doutora Luíse e ela foi uma doutora tão atenciosa e tão respeitosa. Ela nos ajudou tanto, gente, vocês não têm noção. Nesse momento que ela mostrou pra mim, ela falou pra mim assim, olha, esse aqui era o seu bebezinho. E eu lembro que ela falou assim, senta aqui. E eu sentei no vaso, que até então, nesse momento, eu tava em pé, eu não tinha ido pro vaso. E ela abaixou perto de mim, conversou comigo e com meu esposo, e ela falou pra mim assim, eu vou deixar vocês sozinhos, porque esse é o momento de vocês. E aí ela saiu do banheiro e deixou eu e meu esposo dentro do banheiro, processando. E ali a gente começou a processar tudo o que estava acontecendo. Na verdade, a gente só chorava.
Eu chorava de um lado, o Delano chorava do outro. O Delano ficou comigo o tempo inteiro. E eu pedi para a doutora, pedi para a enfermeira que fosse levado para biópsia. Essa é até uma dúvida que eu sei que muitas mulheres vão ter, porque, por exemplo, quando isso começou a acontecer comigo, eu não sabia que tinha como levar para biópsia. Vocês sabiam? Eu não sabia, eu não tinha ideia que poderia levar para biópsia. A doutora levou, ela falou que tinha essa possibilidade de levar para biópsia. Inclusive, quando eu comecei a compartilhar essa história nas redes sociais, eu recebi muitas mensagens de mães, de mulheres falando: Gabi, eu nem sabia que poderia levar para biópsia, eu não sabia que poderia fazer isso. Falaram para mim: Gabi, isso aconteceu comigo e eu nem sei o que foi feito, eu não sei qual foi o descarte. Essa é uma informação para vocês, que se vocês tiverem a oportunidade de levar para biópsia, eu acho extremamente importante, porque a biópsia vai dizer o que aconteceu, se tinha uma má formação, se o problema foi no meu corpo. No meu caso, por exemplo, que tento engravidar há 4 anos, quase 5 anos que eu tento engravidar e tenho esses problemas no útero de endometriose, adenomiose, é muito importante fazer a biópsia, no meu caso, para entender o que está acontecendo e se tem alguma coisa que eu possa fazer para poder tratar. Essa é uma informação muito válida para vocês. E aí, galera, depois desse momento, né, que a doutora enviou para biópsia, ela saiu do banheiro, deixou a gente lá respirando, eu sentei no vaso e aí veio um pouquinho mais de dor e eu senti alguma coisa saindo como se fosse do tamanho da minha mão. Eu olhei assim, eu me assustei, porque era mais ou menos dessa grossura, só que o tamanho era mais ou menos assim, ó, do tamanho da minha mão. E eu me assustei, que eu olhei assim pra baixo e eu dei um grito no Delano, eu falei: amor, chama a doutora porque tá saindo alguma coisa aqui que eu não sei o que é. Eu fiquei super assustada, porque eu não sabia o que era, e eu fiquei com medo. E aí o Delano saiu, chamou a doutora voltou pra dentro do banheiro e ela puxou. Quando ela puxou, ela colocou na mão dela, era muito grande, e ela falou bem assim: ah, essa daqui é a sua placenta. Eu falei: meu Deus, gente, é um parto, eu não sabia que era assim. Será que é muita inocência da minha parte? Eu imaginava assim, às vezes eu via algumas mulheres contando que teve aborto, que sangrou muito, então eu imaginei que fosse como se fosse uma menstruação mais forte, com sangue mais forte. Mas eu não imaginava que saía placenta, não sei, talvez para algumas pessoas é muito óbvio, mas para mim não era, gente. Eu não tinha ideia, eu não fazia ideia de como seria e o que aconteceria. Aí ali ia ter uma troca de plantão, a doutora conversou comigo e ela falou: Gabi, a gente vai seguir com a sua internação, vamos esperar aí, porque a gente estava esperando a liminar do juiz autorizar a minha internação, pra gente ficar de olho no sangramento, pelo fato de você ainda estar com dor, porque eu ainda continuei sentindo dor. Você vai passar a noite no hospital e amanhã de manhã você vai fazer um exame para saber se limpou tudo, se realmente saiu tudo que tinha que sair. A doutora foi embora, entrou um outro doutor no lugar dela, e nesse período que o outro doutor entrou, a liminar foi autorizada. Graças a Deus o juiz autorizou a minha internação. Só que o outro doutor que entrou no lugar dela era totalmente grosseiro, ele foi totalmente grosseiro e ele me tratou totalmente o contrário do que a doutora Luíse tinha me tratado, né? Então ele falou pra mim assim: Gabriela, já saiu o que tinha que sair e eu não vou te internar, eu vou te dar alta e depois você volta pra fazer o exame. Ali a gente teve até uma breve discussão com ele, enfim, é uma história, gente, pra outro vídeo, porque a gente teve que entrar mesmo na justiça e agora a gente tá brigando na justiça não só com o plano de saúde, mas com o hospital por causa disso e de alguns outros detalhes. Infelizmente, não era algo que eu queria, mas aconteceu e fugiu do nosso controle. Então, a gente foi embora e eu continuei passando mal, passei muito mal em casa, inclusive, porque continuou saindo o resto de parto, só que não só saía, não era só um sangramento. E aí depois eu voltei para poder fazer exame, para saber se estava tudo limpo, e realmente no dia que eu voltei já estava tudo limpo, já tinha saído tudo que tinha que sair, mas em casa, durante esse processo, eu passei muito mal. Eu acredito que eu consegui compartilhar tudo com vocês, a forma que aconteceu. Cada caso é um caso, cada mulher é uma mulher diferente. Se você, mulher, acha que aguenta voltar para casa e esperar o corpo expulsar, você vai ficar bem com isso? Tá tranquilo. E tem a opção de você induzir, como se fosse ali um aborto mesmo, você toma, abre o colo do útero e o bebê sai, e tem a terceira opção, que é fazer a curetagem. Se você quer fazer a curetagem, ou se você já fez a curetagem,
e deu tudo certo, tranquilo. Se você já induziu, tranquilo também. Se você teve um aborto espontâneo, tranquilo também. Eu não tô aqui pra julgar ninguém, eu só estou apontando pra vocês as opções que nós mulheres temos. E por aqui, gente, só pra dizer que eu estou bem, eu estou melhor. Não vou mentir pra vocês que tem horas que bate uma tristeza, eu choro, mas depois eu me recomponho. Eu só estou suportando o que eu estou passando por causa do meu Deus. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Se vocês querem saber qual foi a forma que Deus falou comigo em sonhos, eu conto pra vocês também. Se tiver mais alguma ideia de vídeo, mais alguma dúvida, pode comentar aqui que eu respondo todo mundo ou gravo um outro vídeo pra vocês. Fiquem com Deus, um grande beijo e tchau!